Pessoal, então vamos retomar agora a nossa leitura aqui das histórias clínicas do Freud. Vamos seguir com a nossa mesma toada. Quem quer comentar, perguntar algum insight que teve, abre o microfone, pede a palavra e assim a gente vai trabalhando junto, tá? De uma forma informal, não muito ortodoxa, mas vamos construindo o nosso saber dessa forma. Retomando a leitura. A interpretação dos sintomas da garganta de Dora, que acabamos de mencionar, também pode dar lugar a outra observação. Pode-se perguntar de que maneira essa situação sexual fantasiada combina com a explicação de que o aparecimento e o desaparecimento de manifestações patológicas imitam a presença e a ausência do homem amado. Portanto, incluindo a conduta da esposa, expressa o pensamento: se eu fosse sua mulher, eu iria amá-lo de uma maneira bem diferente. Ficaria doente, de saudade, digamos. Quando ele viajasse com saúde, de alegria. Quando ele estivesse novamente em casa, a isso preciso responder de acordo com as minhas experiências na solução de sintomas histéricos. Não é necessário que os diferentes significados de um sintoma sejam compatíveis entre si, isto é, que se complementem em um contexto articulado. Basta que o contexto seja produzido pelo tema que deu origem às diversas fantasias. Além disso, em nosso caso, essa compatibilidade não está excluída. Um dos significados está mais aderido à tosse, o outro à afonia e à progressão dos estados. É provável que uma análise mais refinada teria permitido reconhecer com maior sutileza os detalhes da doença. Já aprendemos que um sintoma atende de maneira muito regular a diversos significados simultaneamente. Acrescentemos agora que ele também pode dar expressão a muitos significados sucessivamente. O sintoma pode modificar um de seus significados ou seu significado principal. Com o passar dos anos, ou o papel principal pode passar de um significado para outro. É como um traço conservador no caráter da neurose que o sintoma, uma vez formado, seja possivelmente preservado, ainda que o pensamento inconsciente, que nele encontrou sua expressão, também tenha perdido seu significado. Mas também é fácil explicar mecanicamente essa tendência à conservação do sintoma. A produção de um sintoma como esse é tão difícil, ou seja, a transferência da moção puramente psíquica para o corporal. Aquilo que chamei de conversão. Essa é uma palavra também bem emblemática, pessoal, aparece recorrentemente no Freud. Vou até ler aqui para a gente memorizar bem. Mas também é fácil de explicar mecanicamente essa tendência à conservação do sintoma. A produção de um sintoma como esse é tão difícil, ou seja, a transferência da moção puramente psíquica para o corporal, aquilo que chamei de conversão. Está atrelada a tantas condições que favorecem uma complacência somática. Lembrando que soma, em grego, quer dizer corpo, tá? Necessária para a conversão, e é tão pouco fácil de ser alcançada que a pressão, drang, da descarga da moção vinda do inconsciente, acaba levando a se contentar eventualmente com a via de descarga já transitável. Bem mais fácil
que a criação de uma nova conversão parece ser a produção de vínculos associativos entre o novo pensamento que precisa de descarga e o antigo que perdeu essa necessidade. Pela via facilitada, flui a moção a partir da nova fonte de excitação até o lugar anterior de descarga. E o sintoma assemelha-se, segundo a expressão do Evangelho, a um velho, aqui creio que seja pobre, né? Ou odre, não sei o que é odre, que é preenchido com vinho novo. Por mais que, seguindo essas reflexões, a parte somática do sintoma histérico pareça o elemento mais constante, mais difícil de substituir, e a parte psíquica, o elemento variável, mais fácil de representar. Quando falamos de representação, falamos de pré-consciente a propósito. Então, que não se queira inferir dessa relação uma hierarquia entre ambos. A odre é uma espécie de garrafa feito de couro, tá? Isso a Dara nos ajudou aqui, ó. Odre que é preenchido com vinho novo. Para a terapia psíquica, a parte psíquica é mais significativa em todos os casos. Pessoal, alguém gostaria de comentar a respeito deste primeiro parágrafo aqui? Trocar uma ideia? Quais foram os insights que vocês tiveram? Augusto, por favor. Bom dia, gente. Eu vou fumar. Quando a gente fala de conversão aqui, que eu vi que você frisou, sempre fica aquela pergunta, né? Ele é um processo para a gente entender como descarga. Ele é um processo como descarga para simbolização corporal, né? Ou ele é uma defesa histérica, como uma cena que já é inscrita no corpo, é um desejo inscrito no corpo. Não sei se eu consigo me fazer. Porque quando ele usa a conversão aqui, ele está falando do conflito psíquico recalcado, certo? Ok. E que esse recalcado ganha uma expressão corporal, seja através da afonia, seja através do. Vamos pegar os outros sintomas que a gente pode pegar aqui. E aí, quando ele trata disso, eu sempre fico nessa dúvida. Essa conversão que ele usa, essa expressão, ele tá falando que é uma descarga no corpo desse conflito, ou seja, eu tenho um desejo, eu tenho algo recalcado e isso vai ser descarregado no corpo. Eu sempre penso em Freud nesse momento com economia de energia, né? Então eu preciso pegar essa energia e colocar em algum lugar. Né? Então isso vai ser simbolizado no corpo através de alguma forma, ou a gente lê como uma defesa histérica, que é algo literalmente assim, eu faço isso aparece no corpo para que eu não preste atenção no que eu recalquei, para que eu não tenha que olhar para o que eu estou recalcando. Eu Tá. sinto isso. Então, eu fiquei cega. Eu não consigo falar. Eu falo em outra língua. Né? Então todo mundo olha para esse lugar. Olha, ela está cega, ela não está conseguindo falar. Então a gente não olha para aquilo que ela recalcou, que é o desejo dela, que seriam as pulsões dela, vamos dizer assim. Eu sempre fico nessa dúvida, porque eu entendo às vezes como um pouco dos dois, sabe? Mas eu lembro que na época eu fiz uma anotação em cima desse lugar. A hora que você estava lendo, eu falei, eu vou jogar. Antes de eu trazer a forma como eu acredito, eu queria convidar mais algum colega. Alguém gostaria de
de externar a sua interpretação? Elaine, por favor. Nem esse é o bom dia, pessoal. Eu não estou conseguindo acessar o chat, não sei porque acho que é alguma configuração minha aqui. Que eu queria comentar é que eu fiquei surpresa, né, com essa possibilidade de o sintoma mudar, né, mudar sua razão, né, de manifestação. Eu achei isso muito curioso, porque a gente não fala em cura, né, na psicanálise, mas em teoria a gente associa um sintoma a uma questão, né? E que supostamente quando essa questão ela é de alguma maneira tratada, observada, o sintoma tenderia a desaparecer também. Mas o fato dele se mover e ser associado a uma outra causa é ainda mais desafiador, né? Porque ele transita pelo corpo, então, né? Eu entendi que é um recurso do corpo e da psique conhecido e que ele vai servir a outros sofrimentos psíquicos. Eu achei isso interessante, porque o sintoma é o nosso, é a nosso alvo, né, a princípio. É através dele que a gente mergulha em algo que está internalizado. É uma mensagem, né? O uma sintoma mensagem. é uma mensagem para dizer, aqui tem alguma coisa. É isso que eu queria comentar, que eu sempre, nunca considerei isso, né? Eu considerava que, em teoria, você olha para um sintoma, ele está associado a uma questão, claro, uma questão que não precisa ser única, ela pode ter ramificações, mas eu não considerei o sintoma dessa forma, assim, que ele pudesse transicionar pelo corpo, mesmo que resolvida uma questão, fica muito claro como é um mecanismo de defesa, como se fosse um vírus, sabe? Que está no corpo como que chama assim? Esqueci a palavra, gente, desculpa. É como se fosse um vírus que está adormecido e conforme você se expõe a uma situação, Tá. ele vai. Tu me ajudou agora para a gente chegar num ponto aqui. Eu acredito, da forma que Augusto nos trouxe, numa economia, né, a Freud pela questão econômica, então há uma tensão e eu quero descarregar em algum lugar. Aí a gente entra numa palavrinha, numa expressão chamada complacência somática. O que é a complacência somática? Eu tenho uma predisposição, o meu cristal está trincado naquele lugar. A palavra que tu estavas buscando é complacência somática. Então, aquele lugar eu preciso descarregar essa tensão. O detalhe, a via normal seria eu falar, eu externar tudo isso, mas inconscientemente eu tenho todas as questões, lembrando, psicanálise surge sob o paradigma da histeria, sobre a repressão sexual, inclusive o contato do Caligares nos traz que a Igreja Católica cada vez mais enfatizou e potencializou essa histeria, né? Não à toa, agora é uma conjectura minha, tá? Não à toa que possessões demoníacas nós católicos temos com uma ganhamos das outras religiões de lavada, né? Tu não vê uma possessão demoníaca numa sinagoga, não da forma como a nossa questão católica, mas isso é só um achismo meu. Mas vamos voltar para o Freud que nos interessa, parte do sintoma. A parte do sintoma, eu acredito, como o Augusto, eu vou procurar alguma forma para descarregar. Naquele lugar que previamente já foi aberto um canal, vai ser ali que ele vai voltar, que ele vai reincidir. Então, o sintoma, a parte da moção, a questão pulsional ali, eu acredito, Augusto, que é via esse lugar que já tem, tá com uma predisposição para estourar, vai estourar ali como se fosse uma mensagem, já que eu não posso falar, já que eu não posso agir, já que eu não posso conscientemente. Lembra que para o Freud, o Bion faz essa leitura, inclusive, eu reajo com o corpo antes de reagir com a mente. Meu corpo sempre vai chegar antes. Então, o sintoma, ele é algo que ainda não foi falado. Né? E aí a gente pode trazer frases que podem nos ajudar como eu
repito em atos aquilo que não foi posto em palavras, inclusive. Adriana, compartilha aqui conosco, vai lá. Bom dia, gente. Michel, então, na verdade, então se torna-se um ciclo que não tem um fim, na verdade, porque como ele modifica, né? Então, assim, é a forma que eu estou tentando entender aqui. A nossa predisposição é a repetição, né? Lembra? Recordar, Recordar. repetir e elaborar. Né? Uhum. Vamos ver os filmes, vamos ver a religião espírita. O que é o inferno? É aquele ciclo de repetição? Eu não consigo sair. E por que o psiquismo repete? No intuito que dessa vez vai ser diferente. O Winnicott fala isso. Quem estava conosco no curso sobre inconsciente viu a gente falando mais ou menos sobre isso, que várias escolas psicanalíticas usam esse conceito traumático. Uhum. Eu vou repetindo porque dessa vez vai ser diferente. Mas, como diz Einstein ou Newton, nunca lembro qual dos dois que falou, se eu faço sempre as mesmas coisas, como eu vou obter um resultado diferente? Né? Então é por aí que a gente vai, identificando essa repetição. Eu vou por esse lado de leitura, pessoal, mas deixo aberto para os colegas também externarem os seus pontos de vista. Alguém gostaria de... Obrigada. De nada, capaz? Alguém quer pontuar mais alguma leitura que fez? Luciana, por favor. Acho que é legal a gente pensar também, Shirley, bom dia, pessoal. Quando ele fala de conversão aqui, eu acredito muito que ele está falando da neurose de conversão, que nada mais é do que a histeria. Perfeito. Né? Então, ali, quando ele fala sobre o sintoma no corpo, é a forma histérica de se expressar, né? Através da somática, né, que é o corpo. Quando ele fala ali do odre, né, a questão do evangélico, o pessoal colocou aí que é uma garrafinha, né, que é feito de couro, né, o que é o odre novo e o odre velho, né, para vinho, né, quando você tem um odre novo, ou seja, um couro novo, você coloca um vinho novo, né, quando o odre está muito velhinho, você coloca um vinho mais ou menos, aqui não, aqui é o mesmo odre, ou seja, né, é uma repetição, né, é aquilo que retorna, e o vinho, na verdade, é o cenário que é diferente, né? Ou seja, muitas vezes eu tenho cenário diferente, às vezes você vê analisando, não, agora é diferente. Aí, quando você vê toda a construção de narrativa, você percebe que é a mesma coisa, né? Só tem uma capa, né? Uma forma diferente, né? Mas o odre é o mesmo, né? É a mesma base. E aí, pensando, né? Eu fico pensando na questão da neurose obsessiva versus a neurose de conversão, que seria histérica, né? Porque o sintoma, ele está no todo, né? Ele não está só na histeria, né? A questão é como ele conversa, né? Como o psiquismo conversa com o corpo na histeria e como o psiquismo conversa com o corpo, por exemplo, na neurose obsessiva, né? Na histeria é uma fala, na neurose obsessiva é um controle. O que você acha disso? É muito legal isso que tu trouxe, por quê? Vamos pensar juntos aqui. Eu estava procurando onde que estava na parte bíblica. Se eu não estou equivocado, é Mateus 9, tá? Se não está errado aqui, essa parte do odre. Mas isso que tu trouxesse é muito importante. Quando falamos da histeria, a gente está falando, vamos pensar na questão edípica. A gente está falando de um sujeito muito na fase oral. A parte da fala, né? Podemos pensar, inclusive, não tendo vocabulário, eu escrevo no meu corpo. Agora, quando a gente está indo para a neurose obsessiva do controle, que a Luciana muito bem pontuou, a gente já está indo para a fase anal. A fase anal é controle. Né? Enquanto a histeria eu escrevo no corpo, eu escrevo na via somática, no soma, na neurose obsessiva eu já estou indo para o pensamento. Eu já começo a ir para um outro lado, eu já começo a escrever em compulsões de pensar, né? O pensamento libidinizado. Enquanto a histeria quando a gente vai estudar, aquele analisando que essa palavra é perigosa, um pouquinho mais regredido, a gente vai estar caindo mais na histeria. Não à toa o Christopher Boulos associa a histeria com uma neurose grave. Claro,
a histeria, desculpa, o Christopher Bolas, ele escreve o borderline como uma histeria grave. Claro que são manejos que requer uma diferença bem relevante, mas o cerne ali tem muita coisa parecida. Eu estou escrevendo no corpo, eu tenho pouco simbólico, usando Lacan aqui para contextualizar, né? Eu tenho um pouco simbólico. Sobre a parte da conversão, a gente pode pensar assim, ó, na conversão, eu estou saindo daquela tensão psíquica e estou indo para a parte corporal, tá? Então, vamos imaginar essa linha de raciocínio. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma anotação aqui que foi relevante para trazer para o grande grupo. Vamos ver. Hierarquia somático, né? Algo que foi recusado aqui. Vamos ver. Freud recusa a hierarquia entre os dois. Ambos são igualmente constituídos de sistema histérico. Tá. Aqui a gente pode ler da seguinte forma, tá, pessoal? E quem está na clínica vai saber. Não esperem encontrar uma histérica pura, um obsessivo puro. Hoje a gente tem predominantemente diagnósticos de neuroses mistas, tá? Então, eu acredito que é por aí. A Luciana trouxe mais um ponto que complementou mais um pouquinho. Acho que a gente está conseguindo construir bem o que é a histeria, né? Ou essa a parte somática ali que o Freud começava a escrever. Detalhe, é importante a gente pensar, neurose, psicose, conversão, que a gente vai ver, não é que um é melhor que o outro, isso é fundamental na hora de pensar em Freud. A gente sempre começa estudando neurose porque foi aonde que o Freud começou a estudar, não é que uma seja superior ou inferior à outra, a gente sempre vai tentar quebrar essas hierarquias. Vou ler mais um pouquinho aqui, sintam-se à vontade, vamos construindo o pensar juntos aqui. A incessante repetição dos mesmos pensamentos sobre a relação de seu pai com a senhora K ofereceu à análise de Dora a oportunidade de um aproveitamento ainda mais importante. Ilícito designar um curso de pensamento como esse de hiperintenso, ou melhor, reforçado, hipervalente, no sentido de Wernicke. Vamos ver o que ele escreveu sobre Wernicke aqui. Karl Wernicke, ou Karl Wernicke, neurologista e psiquiatra alemão, responsável por pesquisas decisivas no campo de afasias sensoriais. Apesar de seu conteúdo aparentemente correto, ele revela-se doentio pela peculiaridade de que, em que pesem todos os esforços de pensamento conscientes e deliberados da pessoa, não se pode dissolvê-lo nem eliminar. Um curso normal de pensamento, por intenso que seja, pode finalmente ser dissipado. Finalmente, supera-se uma sequência normal e ainda tão intensa de pensamentos. Dora sentia acertadamente que seus pensamentos sobre o pai exigiam uma apreciação especial. Não consigo pensar em outra coisa, queixava-se repetidas vezes. Meu irmão me diz, na verdade, que nós, os filhos, não temos o direito de criticar esses atos do papai. Não devemos preocupar-nos com isso e talvez até devamos alegrar-nos por ele ter encontrado uma mulher a quem pode confiar seu coração, já que a mamãe o entende tão pouco. Eu entendo isso e também gostaria de pensar como meu irmão, mas eu não consigo, não posso perdoá-lo. Nota aqui um pequeno detalhe, que ela não está falando de perdoar a mãe, ela está falando de perdoar ela.
né? Ela está falando da ótica dela aqui. Pessoal, alguém quer pontuar alguma coisa? Deixa eu só ler o detalhe aqui enquanto vocês pensam as considerações. Unindo as profundas alterações de humor, um pensamento hipervalente como esse é, com frequência o único sintoma de um estado de doença comumente chamado de melancolia, mas pela psicanálise pode ser solucionado como histeria. Unindo as profundas alterações de humor, um pensamento hipervalente como esse é o único sintoma de estado de doença comumente chamado de melancolia, mas pela psicanálise como histeria. Provavelmente aqui o conceito de melancolia é bem diferente do que ele depois vai nos trazer. Eu não consegui entender o que ele quis dizer. Alguém quer pontuar algo aqui? A Natália colocou: podemos ver isso também pela ótica do trauma. Gabor traz essa questão do mito do normal. Trauma, em sua origem grega, significa ferida. Acredito que sim, tá, Natália? Eu também penso dessa forma. E o Gabor, ele, como trabalha muito sobre trauma, ele trabalha muito com pacientes regredidos, numa ótica de histeria, de border. O Gabor, na verdade, ele é bem ferenziano. Não sei se só pela origem que ambos são húngaros, tá? Mas acredito que o Gabor, ele entra tranquilamente aqui. Gabor Maté. Pessoal, alguém quer pontuar sobre esse parágrafo? Para mim, o que mais me chamou a atenção foi o fato de ela estar falando aqui muito sobre a ótica dela, né? E eu não consigo não pensar, não psicanaliticamente, mas eu estou pensando muito sócio-histórico aqui, o quanto havia essa questão machista na época de... Para mim ficou muito forte isso, então ficou difícil eu pensar outra coisa. Alguém gostaria de pontuar algo ali? Não? Então eu sigo um pouquinho mais aqui com a nossa leitura sobre o que se faz agora. O que se faz agora diante de um pensamento hipervalente? Deixa eu colocar aqui para ver o que é hipervalente, tá? Que eu estou encucado. Que é hipervalente na ótica de Freud. Deixa eu dar um Google aqui. Vamos ver. Alguém sabe o que é? Alguém chegou a ler em algum momento? Chamou a atenção? Na prática, vamos ver aqui. Uma ideia normal, corriqueira, trivial, que outra pessoa passaria despercebida. Isso acontece? Não encontrei nada equivalente como conceito central consagrado, mas o tema aparece suave, especialmente nos textos sobre histeria e obsessão. Ideia que adquiriu uma intensidade afetiva desproporcional ao ideia que adquiriu uma intensidade afetiva desproporcional ao seu conteúdo aparente. Isso é algo hipervalente. A ideia ela está com um conteúdo muito acima do que é aquele conteúdo aparente, tá? Para mim faz sentido isso agora. O que se faz agora diante de um pensamento hipervalente como esse, depois de ouvir sua fundamentação consciente, bem como as inúteis objeções contra ele? Dizemos que esse curso hiperintenso de pensamentos deve ser o reforço ao inconsciente. O trabalho de pensamento não pode solucioná-lo, seja porque ele próprio chega com suas raízes até o material consciente. Recalcado. Seja porque outro pensamento inconsciente esconde-se por detrás dele. Esse último é quase sempre seu oposto imediato. Opostos sempre estão estreitamente ligados entre si e muitas vezes são emparelhados de tal maneira
que um pensamento é hiperintensamente consciente, mas sua contrapartida é recalcada e inconsciente. Essa relação é o resultado do processo de recalcamento. De fato, o recalcamento muitas vezes realizou-se de uma maneira que o oposto do pensamento a ser recalcado foi reforçado de modo excessivo. Chamo a isso reforço reativo e pensamento reativo. Há um dos pensamentos que se afirma com hiperintensidade na consciência e mostra-se indissolúvel. A maneira de um preconceito. Em sua relação mútua, os dois pensamentos comportam-se mais ou menos como as duas agulhas de um galvanômetro, mediante certos excessos de intensidade. Um pensamento reativo retém no recalcamento o pensamento chocante, mas ao fazê-lo, ele próprio fica amortecido, imune ao trabalho consciente de pensamento. Então, tornar consciente o oposto recalcado é o caminho para retirar pensamento hiperintenso de seu reforço. Pessoal, comentários sobre essa parte, acho que aqui é uma parte que merece a gente ver com mais calma. Alguém gostaria de pontuar alguma coisa, algum insight que teve? Michel, Por não favor. tem cara de neurose obsessiva esse pedacinho? Tem, principalmente porque ele foca muito no pensamento. Exato, esse pensamento hiperintenso, né, hipervalente, é aquele pensamento que fica ruminando na mente, né, na cabeça, e não sai de jeito nenhum, né? E aí me parece um pouco essa questão da neurose obsessiva, né? E ali, quando você fala não posso perdoá-lo, eu entendo que ela fala, né, que ela não pode perdoar o pai. Então, por que ela não pode perdoar o pai em si? Né, aí volta a questão, né, para a figura da senhora K, né, se eu não posso perdoar o pai porque ele a tem, porque não sou eu que estou ali no lugar dele, né, tem uma questão aí, talvez, que é Perfeito. interessante, talvez, a gente Foi pensar, né, e aquilo fica na cabeça dela, né. legal, foi exatamente esse o raciocínio que eu tinha pensado na hora que eu estava lendo. Né? A briga dela para com o pai pelo fato de ela não poder estar ali. Sim. É claro que estamos falando de processos inconscientes, né? Mas eu compactuo, né? Com o que tu disseste, eu vou exatamente nessa mesma lógica. Eu quero aproveitar também, enquanto estamos todos juntos aqui, para trazer para o pessoal formação reativa, tá? Vamos pensar esses dois conceitos ali. Reforço reativo, o que se trata isso? O que se trata reforço reativo que o Freud nos apresenta? Processo pelo qual o recalcamento não apenas afasta a ideia intolerável, mas simultaneamente ele engrandece seu oposto na consciência. Olha a formação reativa aqui, onde que aparece. Oi, querida, como eu te amo. Ai, que linda tu tá hoje. Ele não só separa o fato que eu quero matar essa filha da mãe, como ele inverte o seguinte, nossa, como tá linda. Ele engrandece. Não é só esconder, não. Ele volta e volta enaltecendo. É como se eu dissesse, não tenho esse pensamento. Pelo contrário, tem exatamente o oposto e com muita convicção. Tá? Então, esse é o reforço reativo que o Freud começa a nos apresentar. Então, esse pensamento reativo, que aparece hiperintenso na consciência, como resultado do processo. O pensamento é o resultado do reforço. Parece uma convicção sólida, um princípio moral, um traço de caráter, mas na verdade é uma defesa contra o oposto recalcado. Tá? Então, é algo muito clínico que a gente veja na clínica. Vamos ver aqui o que mais tem nessa parte para nós pensarmos. A metáfora do galvanômetro também aparece nesse parágrafo,
né? Freud compara os dois pensamentos a duas agulhas de um galvanômetro, instrumento que mede corrente elétrica por deflexão de agulhas em sentidos opostos. A imagem diz o seguinte: os dois pensamentos estão em equilíbrio tenso. Quanto mais energia é empurrada para o lado, mais o outro é pressionado. Enfim, seguimos também falando da mesma coisa aqui, tá? Estamos falando de formação reativa. Tá? Então, desejo o senhor K, tenho nojo do senhor K. Né? Aqui, no caso, uma leitura focada nesse trecho. Sou culpada, a culpa é inteiramente do outro. É interessante porque aqui, no comentário do 21 ali, fala sobre melancolia. E quando vocês lerem lá em 1917, Luta e Melancolia, vocês vão ver que a raiva que eu sinto de mim, na verdade, não é de mim, é do outro. Né? Então aqui já começa o pensamento que 1917 vai estar maduro. Então, o quanto eu disfarço, sou culpada, mas numa questão melancólica, na verdade, a culpa é do outro. A raiva que eu sinto por mim, na verdade, não é minha, é para com o outro. Tá? O que vocês acham sobre isso que nós chegamos a ler aqui? Alguém mais? Opa, abri o Pode falar. microfone. Dessa vez eu abri o microfone antes de Não, levantar. tá ficando fera já, Augusto. Daqui a pouco eu domino a tecnologia. E, na verdade, eu só entrei mais para dizer que eu concordo com tudo que foi apresentado. Eu acho bem relevante isso que vocês colocaram. A parte do... Eu sempre esqueço o nome desse aparelho que mede a energia. Galvanômetro. Galvanômetro. Eu e meus nomes. Eu acho legal porque mostra bem a parte que Freud trabalha, né? Que é energia. Pulsão é energia. Então, se uma empurra para um lado, a outra empurra para o outro, que é o sentido oposto. A parte que mais eu falo, né? Que a minha leitura ela é mais dentro do sentido de que a Dora ela tem um desejo pela senhora K, né? Quando a gente coloca que ela tem que reprimir isso, porque não é aceitável na época, né? Vamos pensar em termos morais. Uma mulher que deseja outra mulher, uma mulher que tem um interesse por outra mulher. É óbvio que ela vai deslocar isso para algum lugar. E aí ela desloca no nojo pelo Sr. K, no fato de não conseguir perdoar o pai, porque ela tem esse desejo, ela olha para a Sra. K de outra forma. Né? Mesmo que a gente use isso de forma edipiana, ela tá disputando com o pai a atenção da Sra. K. Não sei se faz sentido para vocês o que eu estou falando. Mas eu gosto dessa parte, onde ele vai, inclusive, adiantar ali na frente, porque mostra bem esse lugar de ação reativa, né? Eu não posso sentir isso, então eu sinto aquilo. Eu não posso sentir prazer, então eu não posso sentir desejo, então eu sinto raiva, eu não consigo perdoar, eu sinto nojo, e aí ela vai deslocando isso, vai fazendo essa formação reativa, né? Formação reativa. E é legal que até aqui, pessoal, a gente já viu alguns conceitos sendo enfatizados. Né? É a parte recalque, a gente viu. Né? O recalque afasta a ideia original da consciência. Vimos deslocamento, transfere o afeto para uma ideia substituta. Vimos a ideia hipervalente, né, resultado de uma ideia banal, mas que ela é sobrecarregada de um afeto que não é dela. E a gente lia antes no Freud isso como memórias catequizadas, né? Esse afeto ele vai catequizar a memória. E os sintomas que muitas vezes organizados em torno dessa ideia hipervalente. Vimos principalmente o sintoma não como, sempre o sintoma como uma solução de um conflito. E ali o Augusto trouxe uma leitura mais contemporânea sobre as questões
talvez relacionadas a um possível homossexualismo, é uma leitura mais contemporânea. Essa reatividade vai sempre para o lado oposto. Quando falamos de formação reativa, sim, a formação reativa, ela joga exatamente para o oposto. Onde vocês vão ver na clínica? Algumas vezes. Eu amo demais o meu filho, uma hiperproteção exagerada. E às vezes tu vai conversando, o percurso de análise vai evoluindo, e muitas vezes aquela hiperproteção foi uma mãe que em algum momento pensou em aborto, que não desejou aquele filho, e aí ela volta querendo proteger o filho do mundo, mas na verdade é dela mesmo. Mas isso é uma questão inconsciente, tá? Pode aparecer também. É como se fosse uma reafirmação. Acredito que sim, tá? Mas vamos pensar sempre formação reativa vindo para o lado oposto. Vou ler mais um pouquinho e nós finalizamos por aqui. Também não devemos excluir de nossas expectativas o caso de ocorrer não um de ambos os funcionamentos da hipervalência, mas sim uma concorrência de ambos. Podem também acontecer outras complicações, mas será fácil incorporá-las. Tentemos fazê-lo, inicialmente, mediante o exemplo que Dora nos fornece, com a primeira hipótese de que ela própria desconhecia a raiz de sua inquietação compulsiva quanto à relação do pai com a senhora K, por essa situar-se no inconsciente. Não é difícil adivinhar essa raiz a partir das circunstâncias e manifestações. Era evidente que sua conduta ia bem além da esfera de participação de filha. Sentia-se e agia muito mais como uma esposa ciumenta, como se consideraria compreensível no caso de sua mãe, com sua exigência, ela ou eu, com as cenas por ela protagonizadas e com a ameaça de suicídio que fez entrever. Era evidente que ela estava se colocando no lugar da mãe. Se adivinhamos corretamente a fantasia de uma situação sexual que estava na base de sua tosse. Então, nessa fantasia, ela ocupava o lugar da senhora K. Identificava-se, portanto, com as duas mulheres amadas pelo pai, e de agora e a de outrora. A conclusão é evidente de que sua inclinação estava voltada para o pai em maior medida do que ela sabia, ou mais do que gostaria de haver admitido de que estava por ele apaixonada. Pessoal, comentários? Acho que aqui reforça bem a hipótese que estávamos comentando até agora ali, que a Luciana pontuou, inclusive, ali, e que eu compactuo. O Diego colocou algo aqui. Foi o que eu disse acima. Ok. Eu só perdi o time, Diego. Se tu quiser pontuar o que se trata, eu te agradeço. Pode falar, Diego, por favor. Então, Michel, num parágrafo, acho que com 2 parágrafos anteriores, ela falava que não conseguia perdoar o pai, né? Ela entendia, mas não conseguia perdoar o pai. Então, eu vi ali nesse parágrafo, na minha interpretação, né, que ela estava se colocando no lugar da mãe, estava se sentindo traída pela mãe, sabe? Ela estava querendo ser, ali, na minha concepção, a mulher do pai, a esposa do pai. Não sei se estou interpretando da forma errada. Não, perfeito. Eu acredito que é aí que a gente tá lendo junto, né? Uma questão muito edípica, né? A identificação com a senhora K, pelo menos a leitura que eu entendo que o Freud quer nos passar, não estou dizendo que é o correto, longe disso, também não digo que é errado, mas vejo uma questão nitidamente edípica, identificação com
Com a senhora K, identificação com a mãe, e ela se coloca no lugar de esposa desse pai. Um clássico triângulo edípico aqui é a hipótese freudiana dessa situação. Colegas, alguém tem alguma visão diferente? O Augusto trouxe uma leitura contemporânea também, que eu acho muito válida, muito bacana de a gente pensar. A gente pode pensar aqui, ó. O detalhe. O que nós temos um pensamento reativo que mantém recalcado o amor incestuoso pelo pai, sendo assim a verdadeira raiz inconsciente da inquietação compulsiva. É a hipótese que o Freud tenta trazer aqui. Alguém pensa muito diferente desse detalhe? Michel, até porque, assim, não sei se a gente acabou lendo aí, eu não vi, se a gente leu, não lembro. Uhum. Ela até falou uma exigência, né? Ou ela ou eu, né? Sim, na verdade o Freud diz que a forma como ela age é como se ela tivesse dizendo isso, ou ela ou eu, né? É a forma que o Freud traz. Pessoal, não havendo mais considerações, fechamos por hoje, página 56 do nosso PDF. Faltam agora exatamente só 500 páginas, pouquíssimo, né? Acredito que o nosso patrão não tenha pressa, então, exceto se alguém for chamado antes para o andar de cima, a gente tem bastante tempo aqui, ou andar de baixo, a gente não sabe, né? Vai saber. Então, boa semana a todos, as leituras, estudos. Agenda da semana, passando aqui. Amanhã a gente tem o Winnicott, Brincar é a Realidade, às 8 da manhã para a gente estar lendo. Às 8 da noite a gente tem a supervisão, tá bem legal a turma lá, tá bem sólida a forma de trabalho de todos. Quarta-feira, além do princípio do prazer, o doutor Augusto ali tá nos auxiliando. Quinta-feira, vamos ter o Ogden, o terceiro analítico. A quarta, 8 da noite, tem o nosso curso sobre o inconsciente. Essa semana nós vamos falar sobre o Bion e o Ogden, falar muito de Reverie. E sexta-feira a gente vai ter Assim Falou o Zaratustra, e às 9 da manhã a nossa supervisão, tá? Então a todos, boa semana, bons atendimentos, e vamos conversando no grupo. Tchau, tchau. Tchau.